Capítulo 18. Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. A geração nova. Sinais dos tempos. 1. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural que lhes parece ser o precursor dos transtornos das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, naquilo que implica a negação da providência. A segunda, naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. 2. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob um império de forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Esse duplo progresso se cumpre de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca por caracteres nítidos os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de alguma sorte fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como aquelas que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo algumas vezes é parcial, quer dizer, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes, geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e a colheita. 3. Do fato de que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza, não se segue que Deus esteja indiferente a isso e que depois de ter estabelecido as leis, tenha entrado na inação, deixando as coisas andarem sozinhas. As suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque a sua vontade, ela mesma, é eterna e constante, e que o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. O seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia.
que esse pensamento cesse um só instante de agir e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros encarregados dos detalhes, segundo as atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento. 4. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parecem perturbações são os movimentos parciais ou isolados, que não nos parecem irregulares, senão porque a nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto, veríamos que essas irregularidades não são senão aparentes e que elas se harmonizam no todo. 5. A humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eles não o poderiam, nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de uma outra época, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que elas comportavam, seriam um ponto de atraso hoje. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é necessário destruir tudo que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase, que se elabora neste momento, é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita antes, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. 6. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que lhe fazem a maior oposição nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. De resto, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual deixa ainda a desejar. Depois de ter, de alguma sorte, consumido o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem poder ainda, entretanto, defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações, que são como pressentimento de um estado melhor. 7. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido.
Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consciência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as humanidades. 8. Se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, ela não está menos submetida às revoluções periódicas, cujas causas são explicadas, do ponto de vista científico, nas instruções seguintes dadas por dois eminentes espíritos. 1. Nota. Extrato de 2 comunicações dadas à Sociedade de Paris e publicadas na Revista Espírita de outubro de 1868, página 313. Elas são o corolário das de Galileu, narrada no capítulo 6º, e um complemento ao capítulo 9º, sobre as revoluções do globo. Fim de nota. Aspas. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofre revoluções que necessitam de milhares de séculos para o seu perfeito cumprimento, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até um auge de efeito, depois do qual há de crescimento até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de uma duração relativamente curta e das quais pode constatar a periodicidade. Mas há as que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade. Ao passo que, se o seu olhar pudesse se elevar para alguns milhares de séculos atrás, ele veria entre esses mesmos efeitos e as suas causas uma correlação que ele nem mesmo suspeita. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos pela sua duração relativa, não são